5 coisas que você não deve fazer depois da sua cirurgia de catarata. Você acaba de fazer a cirurgia e acha que agora é só descansar e curtir essa visão nova que você tem. Espera aí, existem algumas coisas que você não deve fazer. Eu posso te garantir, muitas das pessoas fazem uma dessas coisas que não pode fazer. Eu vou te falar aqui sem enrolação. Uma das coisas que a gente vê muitos pacientes fazer é ficar esfregando o olho depois da cirurgia. Então, quando você coloca a lente lá e aí você vai coçar o olho e aí você esfrega aqui, uma coisa que pode acontecer facilmente é essa lente que colocou ali no lugar, ela sair do lugar. Ela pode até vir para frente precisando fazer um novo ato cirúrgico. Então, sempre que você tiver algum incômodo, você pega uma gaze sequinha e aí você passa lentamente aqui do lado de fora, bem devagarinho, para não esfregar o olho. Você pode inclusive fazer isso com um pouquinho de soro fisiológico. Você coloca um pouquinho de soro fisiológico na gaze estéreo e aí você passa aqui do lado de fora com o olho fechado. Nunca colocar o soro dentro do olho. Erro número 2, ignorar o uso dos colírios. A gente faz a cirurgia, a gente passa os colírios e aí esquece, fica esquecendo ou acha que não é tão necessário ou acha que é para pingar só quando voltar no médico. Não. Sempre que a gente faz a cirurgia, você precisa pingar os colírios assim que possível. Às vezes é colocado um tampão e aí você tem que esperar ali o dia seguinte para começar a pingar os colírios. Mas na maioria das vezes você faz a cirurgia, já sai ali com um acrílicozinho, você sai para casa com o olho meio que aberto, você tira o acrílico quando você chegar em casa e aí começa a pingar os colírios, porque nós temos dois tipos de colírio, um colírio antibiótico e um colírio anti-inflamatório. Esses colírios eles vão aí reduzir o índice de infecção e vai também reduzir a inflamação para que você tenha uma visão melhor, mais nítida, mais rápido. Então é necessário realmente pingar os colírios, inclusive é a única coisa que pode entrar dentro do olho. Quando você for tomar banho, por exemplo, você tem que deixar o olho fechado e fazer com que a água caia lá de fora. A única coisa que pode cair dentro do olho é realmente o colírio. Terceiro, exposição ao sol e à poeira. O que acontece é que quando você faz a cirurgia, o olho ele fica mais sensível e aí quando você se expõe ao sol, você tende a fechar mais, então é bom nesses primeiros dias aí você evitar realmente se expor ao sol e também à poeira. Quando você vai para um local em que tem bastante vento, que tem bastante movimento de folhas ali, isso pode fazer com que alguma poeirinha entre no seu olho, podendo aumentar aí o risco de infecção. Então, tente evitar esses lugares, ou então se você tiver que ir, você coloca um óculos de proteção, pode ser um óculos escuro, pode ser um óculos mais fechado para não cair nada dentro do olho. Então, evitar praia, evitar esses parques em lugares mais abertos em que tem aí uma ventania maior. Erro número 4, fazer esforço mais cedo do que o recomendado. Então você já gosta de fazer aquela academia e aí você faz a cirurgia, quer voltar para a academia ou então para a natação e aí você vai antes do tempo recomendado. Isso pode fazer com que a sua lente saia do lugar e pode aumentar também a chance de infecção no olho. Então, se for atividades mais extenuantes, eu diria um mês depois da cirurgia. Se for atividades mais tranquilas, eu diria ali uns 15 dias depois da cirurgia. Então, vá no tempo em que o seu oftalmologista indicar que você vá fazer essas atividades. E erro número 5, não voltar nas consultas de retorno. A gente pode achar isso um absurdo, mas muita gente deixa de voltar nas consultas de retorno. Nesse primeiro mês é importantíssimo voltar ao oftalmologista, porque ele vai ver se está tendo alguma infecção, se a lente está no lugar, se está tudo direitinho. Às vezes você não sente nada, mas pode ter alguma coisa errada. Então, se você fez a cirurgia de catarata, tenha bastante cuidado para que o sucesso seja garantido. Foi um prazer falar com vocês. Meu nome é José Sá Cavalcante, sou médico oftalmologista aqui em Vitória, no Espírito Santo. Se você já fez a sua cirurgia, deixou de tomar algum desse cuidado, deixa aqui no comentário que eu quero saber. As outras pessoas também se beneficiam desse seu comentário. Foi um prazer falar com vocês e até o próximo vídeo.